Como viver uma vida de vitória espiritual? É isso mesmo. Seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Como viver uma vida de vitória. Se você não viu o vídeo anterior, vem aqui no canal onde eu falo sobre as 12 áreas da vida para você viver uma vida de vitória. E hoje eu vou falar para você sobre como viver uma vida de vitória espiritual, que é uma das 12 áreas da vida. Vê outro vídeo lá que você vai entender. E por que eu estou falando sobre isso? Deixei até aqui a Bíblia, tá? Estou falando de religião não, tá? Estou falando aqui de espiritualidade. E como viver uma vida de vitória espiritual? Você precisa se conectar com a fonte. E Luiz, de onde você está tirando essa ideia? Estou tirando a ideia do começo, da origem de tudo, do princípio, que é a base, é a Bíblia. Se você não sabe, pega a sua Bíblia aí, já vou deixar para você ler. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, vamos lá? 15. Diz o seguinte, eu estou lendo nessa versão aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, talvez a sua versão esteja diferente, mas o contexto é o mesmo. Diz o seguinte, Gênesis 2, capítulo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Perfeito? E logo na sequência Deus vai lá e cria realmente a mulher, Eva, e aí começa, digamos, a história ali, o ciclo do homem e da mulher. E o que é interessante, por que você está falando sobre o nível espiritual, Luiz? Porque se você pegar um pouco antes, logo no começo, Deus criou tudo. A terra, o céu, o mar, ele fez a separação, os animais, e ele percebeu que não era bom. Tudo tinha sido bom, mas faltava alguma coisa. Ele queria alguém para ele se comunicar. Então ele foi, peraí, vamos criar o homem. Se você for pegar aqui, ó, tem um versículo aqui. Cadê? Vou pegar aqui, tá? Esse vídeo eu estou fazendo aqui porque ardeu muito no meu coração. Talvez não tenha edição, vou ver. Mas olha aqui. Versículo 20, versículo 21. Assim Deus criou os grandes monstros do mar. E Deus viu o que havia feito e era bom, ele abençoou os seres vivos. Somente a noite passou o dia, foi o quinto dia. Vamos lá. E assim aconteceu, versículo 25, Gênesis 1, 25. E assim aconteceu, Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens, que se arrastaram pelo chão. E Deus viu que os havia feito, era bom. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ou seja, eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, queira você ou não. Eu os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzirem sementes e todas as árvores que dão frutas. Enfim, versículo 31. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. E no sétimo ele descansou. Então olha só, Deus criou tudo. Deus criou tudo. Mas ele viu que estava meio sem graça, estava faltando alguma coisa. Ele falou, não, peraí, eu preciso de interagir com alguém. E ele foi lá e criou quem? O homem. Quando digo homem, seja você mulher, porque na sequência veio a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Deus, ele criou o mundo, ele queria se conectar com alguém. Ele falou, peraí, não está certo, tem aqui os mares, tem os pássaros, tem as árvores, tem os animais, mas está faltando alguma coisa, eu não consigo interagir com os animais. Eu preciso de criar alguma forma para me interagir com alguém. O que ele fez? Ele criou você, ele criou a mim, para interagir. E por que eu falo sobre esse nível espiritual, que é a conexão com a fonte? Porque a Bíblia diz, você percebe aqui que Deus criou o homem para se comunicar. E a Bíblia diz, pega aqui, versículo 3, Gênesis 3. Quando Adão cometeu o pecado juntamente com Eva, né? Eva cometeu o pecado ali, na sequência Adão também. Não tô aqui para falar de vocês mulheres, relaxa, tá? Mas infelizmente foi uma consequência ali que levou eles a cometer esse equívoco por não obedecerem à voz de Deus. Vamos lá. Versículo 8, Gênesis 3, 8 diz... Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Aqui, há estudiosos que dizem, né? Eu não estudei mais a fundo sobre isso, mas isso algo que tem uma grande probabilidade de ser verdade. Eu acredito nisso sim, porque faz todo sentido, tá?
Eu ainda não estudei teologia, estou falando conhecimento aqui. Então, se tiver algum equívoco, você me perdoe. Creio que eu estou falando aqui, se eu cometer algum equívoco, eu não vou estar falando alguma blasfêmia, ok? Então, você me perdoe. Qualquer coisa, você me corrige nos comentários aí e depois eu vou me aprofundar mais nisso. Mas quero compartilhar isso com você. Deus, todos os dias, visitava o homem na viração do dia. Ele passeava, ele estava passeando, ele vinha ver. Sabe quando você, olha, agora veio um insight aqui enquanto eu gravo esse vídeo. A minha filha, enquanto eu gravo esse vídeo, ela está com 2 anos e 6 meses. E às vezes eu me pegava, por exemplo, quando ela estava dormindo no berço na cama e eu ia lá e olhava ela e falava, meu Deus, que coisa linda, que prazer. E eu vejo a mesma coisa Deus criando o homem e dizendo que ele estava passeando pelo jardim. Ou seja, Deus criou eu e você para ele, querendo ou não, ele nos admira. Ele falava, olha só, o meu filho está aí, a minha filha está aí. Mas o que acontece? Infelizmente o homem pecou e ele se separou de Deus. Então, se você até não sabe o significado da palavra religião, quer dizer religare. Religar, porque o homem se separou de Deus por conta do pecado. E você precisa se conectar. Você não precisa de uma religião, você precisa seguir o Criador, se conectar com o Criador, se conectar com a fonte. É por isso que esse é o segundo vídeo. Esse, na verdade, é o primeiro pilar. No primeiro vídeo eu apresentei para você sobre os 12 pilares da vida. E esse é o pilar principal, o espiritual. Não adianta você ter as outras áreas da vida bem, se o seu espiritual não estiver bem, se você não estiver conectado na fonte. Luiz, como é que eu me conecto na fonte? Primeira coisa, oração. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Ao longo da Bíblia a gente vê Deus se manifestando de várias formas, mas uma que Jesus, o Filho dele, deixou foi a oração. Dobrar o seu joelho, entrar no seu quarto. Ah, Luiz, eu não tenho um quarto, eu estou na rua, não importa, onde você estiver agora. Dobre seu joelho se possível, se não puder, fica de pé, sentado, não importa. Ore, fale com Deus. Senhor, eu quero me conectar contigo, eu quero sentir realmente a tua presença. Como há uma canção que diz, ah, que saudade de voltar ao jardim da inocência. Enfim, de voltar à origem. E talvez você tenha se afastado de Deus, você está longe de Deus por conta de algum pecado. O pecado nos afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então se arrependa hoje dos seus pecados, dos seus erros, se aproxime de Deus, fale com ele, leia a Bíblia, ore, se aproxime de pessoas que têm compromisso com o reino, para que você venha realmente viver uma vida de vitória. É por isso que essa série chama-se Vida de Vitória e Vida de Vitória Espiritual, começando pelo primeiro pilar. Tá? Na sequência, irei falar sobre os outros pilares aqui, trazendo um vídeo de introdução sobre cada um dos pilares. E ao longo aqui da minha vida, enquanto Deus me der vida e saúde, eu faço um compromisso com você público aqui de trazer conteúdo sobre essas 12 áreas da vida e o que mais arder no meu coração e Deus me mandar falar para abençoar a sua vida. Perfeito? Se você curtiu, dá o seu like, é muito importante que você curta para que o YouTube venha levar esse vídeo para mais pessoas também serem abençoadas, terem as suas vidas transformadas e viverem uma vida plena, uma vida de vitória, tá bom? Seja abençoado até o tutano e viva uma vida de vitória. Fui!